Bom dia, crianças! Estamos aqui em mais uma aula e hoje estamos iniciando, esse mês de junho, que seria um mês de festividades juninas. Mas, diante da situação em que estamos vivendo, vamos mais um ano ter que vivenciá-lo de forma remota, cada um no seu cantinho. Vocês aí, tia Jeane aqui. E nada melhor do que iniciar esse mês falando sobre um poeta chamado Patativa do Assaré, que mesmo sem estudo, ele deixou grandes livros e se tornou uma figura muito importante para toda a cultura do Nordeste. Então vamos conhecer um pouco da história dele. Patativa do Assaré foi um poeta brasileiro que retratava a vida sofrida do povo do sertão, da seca, da falta de comida, das casas pobres. Quando criança, Patativa do Assaré não tinha esse nome, ele se chamava Antônio Gonçalves da Silva e ele nasceu num sítio chamado Serra de Santana, lá no município de Assaré, no sul do estado do Ceará. Foi o segundo filho de 5, O pai dele era agricultor, eles moravam no sítio, e com 6 anos, Patativa perdeu a visão do olho direito devido a uma doença chamada sarampo. Aos 8 anos, Patativa ficou órfão de pai e precisou trabalhar na roça para ajudar no sustento da família. Aos 12 anos, Patativa frequentou a escola, mas essas aulas só duraram 4 meses. Patativa saiu da escola sem conhecer muito dos estudos. Ele aprendeu um pouquinho a ler e foi na escola que ele se apaixonou pela poesia. Aos 13 anos, Patativa começou a criar os seus próprios versos. E aos 20, ele começou a viajar para outras cidades para ler os seus versos, declamar. Quando a gente lê uma poesia, a gente declama. Então, aos 20 anos, ele começou a viajar para declamar seus versos em festivais, em casamentos, ficando assim conhecido e ganhando dinheiro com isso. Seu nome, Patativa do Assaré, foi um apelido que um jornalista deu, Patativa, em homenagem a um pássaro chamado Patativa, que tem naquela região ali do Assaré, lá no sul do Ceará. E Assaré, em homenagem à sua cidade, ao povoado onde ele vivia, chamado Assaré, ficando assim conhecido como Patativa do Assaré. Patativa, mesmo sem saber ler muito, mesmo falando muitas palavras com escrita errada, ele conseguiu fazer grandes livros e deixar grandes mensagens. Inclusive, muitas delas se transformaram em música, cantadas por bandas famosas como Mastruz com Leite, o cantor Fagner e até o Luiz Gonzaga, grande músico do nosso São João, das nossas festas juninas. Então, essa foi um pouco da história de Patativa do Assaré. Esse poeta lindo que deixou histórias lindas. E para vocês conhecerem um pouco das poesias de Patativa do Assaré, tia Jeane vai ler alguns versinhos de um poema que ele fez chamado O Boi, Zebu e as Formigas, que depois se transformou em música e que a gente vai ouvir já já.
Um boi zebu, certa vez, molhadinho de suor, querendo saber o que ele fez, temendo o calor do sol, entendeu de demorar e uns minutos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata e firmou as 4 patas em cima do formigueiro. Já se sabe que a formiga cumpre a sua obrigação, uma com outra não briga, vive em perfeita união, suas folhas carregando, paciente trabalhando, um grande exemplo revela, naquele seu vai e vem e não mexe com ninguém, se ninguém mexer com ela. Por isso, com a chegada daquele grande animal, todas ficaram zangadas, começou a se assanhar. E foram se reunindo nas pernas do boi subindo, constantemente a subir, mas tão devagar andando que no começo não dava nem para ele sentir. O que será que aconteceu nessa história? Vocês perceberam? Que ele tem um linguajar simples, porque ele não teve condições de estudar, assim como vocês estão tendo. Mas ele se esforçou e mesmo assim ele criou poemas e versos lindos. E se vocês querem saber como termina essa história, o que será que as formigas fizeram com o boi? O que será que o boi fez? Para isso vocês terão que ouvir a música que Tia Jane vai deixar aqui abaixo do vídeo. E após vocês ouvirem essa música, vocês irão fazer um desenho sobre o que vocês aprenderam com essa história. Estou ansiosa para receber as fotos com a lindeza dos desenhos de vocês sobre essa linda história contada por o grande poeta Patativa do Assaré. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau!